Muito bem-vindos a mais um Cafeína, onde vamos falar de um setor promissor. Se o mercado premia quem se antecipa, essa será a nossa meta nesse programa. Certo, meu querido Doni? Fato, Sammy Boy! Salve, pessoal! É muito melhor chegar na festa quando ela ainda não acabou. E essa da qual a gente vai falar está na fase embrionária, está começando! Hoje nós vamos entender o mercado do lítio e como o Brasil pode deslanchar nesse fronte. E não é só o Elon Musk que está correndo atrás desse componente, não. O lítio é também item essencial para as baterias de carros elétricos. Mas vamos começar pelo princípio. O lítio é historicamente utilizado na indústria farmacêutica, além de aparecer como componente de vidros, cerâmicas e graxas. Mas ele tem uma aplicação mais sofisticada, já que é o metal mais leve do mundo, apelidado até de petróleo branco. E isso é porque ele é usado em baterias de última geração. Então, celulares, laptops, câmeras digitais, veículos elétricos, além de outras aplicações com baterias não recarregáveis, como no caso de marca-passos cardíacos, brinquedos e relógios. No entanto, a principal demanda por lítio aparece nas baterias de carros elétricos, que exigem cerca de 8 a 11 mil vezes a quantidade necessária de lítio, se comparado com um smartphone. Isso de acordo com a Bloomberg NF. Nas baterias de carros elétricos atuais, o lítio é indispensável, diferente de outros metais, como o níquel, que pode ou não ser utilizado como forma de aumentar a potência e o alcance. Mas um ponto que sempre é discutido, inclusive pelo Elon Musk nas redes sociais, é o custo alto do lítio, que vem sendo um problema para transformar o produto de nicho para massa. Por mais que exista incentivo de governos para avançar no desenvolvimento, produção, uso de carros elétricos, inclusive por conta da redução da poluição, o lítio ainda é bem caro. Hoje, a China controla a maior parte da fabricação que transforma o mineral em baterias recarregáveis, tudo isso segundo a Bloomberg NF. O país asiático abriga 75% de toda a capacidade de fabricação de células de bateria. Mas analisando onde estão as melhores reservas de lítio no mundo, a maior parte do metal bruto é extraído na Austrália, para obviamente depois ser transformado em um concentrado, que em geral é refinado na China, além de 3 países que são considerados o triângulo do lítio. E aí, eu pergunto, aliás, vocês sabem quais são esses países e onde ficam? Na América do Sul, Argentina, Bolívia e Chile formam o chamado Triângulo do Lítio. Juntos, os países concentram mais da metade dos recursos de lítio do mundo. Só que como esses lugares estão entre os mais secos do planeta, isso acaba tornando a produção do mineral um desafio, uma vez que o metal é separado de salmouras bombeadas do solo e evaporadas em lagoas artificiais. Mas esses processos consomem muita água, o que também representa um outro desafio, justamente por não ser um processo tão sustentável assim. E aí que o Brasil entra. Nosso clima e geografia dão uma goleada nesse triângulo do lítio. Além disso, o Brasil tem uma vasta diversidade mineral para produzir baterias, desde o lítio ao nióbio, grafite, manganês, níquel, cobalto, cobre e alumínio. No entanto, o país precisa consolidar essa vantagem, que parece estar ganhando tração, uma vez que tem chamado a atenção de empresas. Hoje, a canadense Sigma, além da AMG, são as 2 únicas empresas que produzem lítio no país, apesar de haver várias empresas com projetos de mineração em andamento. A Sigma está construindo uma mina de lítio no Brasil e sinalizou que vai produzir comercialmente já em 2023 material de alta qualidade para as baterias de carros elétricos. Isso deve impulsionar a produção, colocando inclusive a companhia entre as 4 maiores produtoras mundiais de lítio. As outras 3 são a americana Albemarle, a chilena SQM e a chinesa Ganfeng Lithium. E é claro que os investidores devem se beneficiar e muito. Embora o níquel, o cobalto e o manganês nas baterias possam ser eliminados gradualmente, o lítio não pode ser eliminado de forma alguma. E por isso que as ações das mineradoras podem crescer próximo a uma taxa de crescimento da Tesla. Isso segundo o diretor de Geologia e Recursos Minerais da estatal SGB, Márcio Remédio. Hoje o Brasil responde apenas por cerca de 1,5% da produção mundial de lítio, mas as projeções para daqui uma década indicam que o país possa representar 5%. É um belo avanço.
Poderia ser mais? Poderia, mas a questão é que toda a produção mundial também vai crescer. Então, essa avalanche de investimentos ao redor do mundo na cadeia de produção de carros elétricos indica uma coisa: oportunidade de fortalecer o posicionamento do Brasil e atrair investimentos para cá. A estimativa é que a cifra bata em 15 bilhões de reais até 2030, segundo a estatal Serviço Geológico do Brasil. O Brasil não tinha procura tão intensa por projetos de mineração de lítio. E esse maior interesse está diretamente ligado à transição energética, principalmente por conta da eletrificação das frotas mundo afora. E agora, o Brasil vai poder exportar para as fábricas de bateria ao redor do mundo. E com o mercado e investidores entusiasmados, as ações da Sigma, que são listadas na Nasdaq, saltaram mais de 240%, se a gente pegar aí a primeira do início do ano até a primeira semana de dezembro. Já os papéis das americanas Piedmont e Albemarle tiveram um desempenho muito abaixo da empresa canadense que opera no Brasil. Os retornos foram de 4% e 10%, respectivamente, no acumulado, até essa primeira semana de dezembro. Mas tem também um fundo global listado na Bolsa de Nova York que expõe o investidor a 40 ações ligadas ao lítio, de mineradoras a fabricantes de baterias. Eu estou falando do ETF Global X Lithium and Battery Tech. Na NYSE, a New York Stock Exchange, ele é listado pelo ticker LIT, L-I-T. Ele começou a ser negociado em julho de 2010. Olha como a gente está atrasado do lado do Brasil. E ele rastreia o índice Sol Active Global Lithium. Mais ou menos metade das empresas que compõem a carteira são da China, depois empresas dos Estados Unidos, Coreia do Sul, Austrália e Japão. E que tem o maior peso na carteira é justamente a americana Albemarle, com 11%, que acabamos de falar, e que teve uma rentabilidade de 10% no ano. Mas as ações chinesas estão em peso, além da Tesla, representando mais de 4,8%. Só que, no acumulado do ano, esse ETF está mais de 20% negativo, segundo a Trademap. Então, mesmo com essa maior exposição às ações do setor, temos muitos papéis que estão puxando o índice para baixo. A Tesla, por exemplo, vem derretendo 86% no acumulado do ano até essa primeira semana de dezembro, que foi nosso marcador para fazer este programa. Mas tendo em vista o crescimento da demanda por soluções de energia renovável, os preços do lítio devem continuar aumentando. E com a demanda por descarbonização, a oferta de lítio será um dos principais determinantes para a expansão de veículos elétricos. Segundo analistas da XP, é esperado que os investimentos continuem aumentando, assim como a demanda por essas baterias. E por isso que entre as ações preferidas deles estão justamente as da Sigma, a empresa canadense que tem subsidiária no Brasil. A companhia produz lítio de baixa pegada ambiental e adota princípios ambientais, sociais e de governança. E devido aos altos padrões ESG, é que os analistas apontam para a consistência da empresa. A companhia segue construindo os maiores depósitos de lítio em minas de rocha das Américas, nas cidades de Araçuai e Tinga. E muitos fabricantes automotivos têm assinado contratos de compra antecipada da produção de lítio de fornecedores da matéria-prima. Caso da fabricante de bateria sul-coreana LG, além da Volkswagen, da GM, Stellantis, Porsche e Audi. Apesar da demanda aqui no Brasil ser menor do que a oferta que a Sigma produz, já que nós somos líderes em biocombustíveis, como o etanol, por exemplo, a demanda externa é grande. Nos Estados Unidos, 91% dos carros usam combustíveis chamados sujos, entre aspas, como gasolina ou diesel. Então tem campo de atuação a rodo. E para se diferenciar em um ambiente altamente competitivo, a Sigma aposta em um fator cada vez mais valorizado por empresas e muito discutido no mundo todo, a exemplo da COP27, que é ESG. A empresa investiu em uma mineração verde de lítio na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Na prática, a planta não utiliza nenhum componente químico para a purificação de lítio e consegue reutilizar cerca de 90% da água consumida no local e utiliza um método de empilhamento de rejeitos a seco, evitando assim o uso de barragens como as da Samarco, que infelizmente romperam tanto em Mariana como em Brumadinho. Talvez seja por isso que é a única empresa do setor no Ocidente a ter registrado essa alta de 240% em 2022. Além de estar investindo no negócio, claro, já que conseguiu captar recentemente 100 milhões para sua produção no Brasil.
O único ruim é que a empresa não tem BDRs na B3. Ela é listada na Bolsa de Toronto e na Bolsa de Nova York. Então, precisa ter conta em corretora estrangeira para investir. Mas ela compõe a carteira do fundo que a gente citou, que esse sim é negociado na B3 via BDR de ETF com o código BLBT39. E essa empresa representa 0,6% na composição do índice. E aí, o que acharam dessa nossa análise do setor? Já sabiam desses detalhes? Gostam de investir em novas tecnologias, em especial em empresas ambientalmente responsáveis? Conta pra gente, deixa nos comentários, aproveita, se inscreva no canal, ative as notificações e claro, Doni, partiu o giro! Poucos gestores se saíram bem em um ano difícil para Wall Street, mas Charles Lemonnides, diretor de investimentos da Value Works, com sede em Nova York, apostou no setor de energia do S&P 500, enquanto todos os outros caíram ao mesmo tempo em que apostou na queda das Big Techs. A estratégia rendeu ganhos de cerca de 40% até novembro no seu principal fundo. As empresas brasileiras serão as primeiras do mundo a receber do Banco Mundial financiamento para reduzir as emissões de carbono. O Conselho do Banco aprovou uma linha de 400 milhões de dólares com o Banco do Brasil para empréstimos de longo prazo para pequenas e médias empresas. Os famosos apartamentos minúsculos de Hong Kong, às vezes não maiores que uma vaga de garagem, têm sido os mais atingidos pela crise imobiliária. Os compradores estão desprezando esses nanoflats após mudanças nas regras de hipotecas e quedas de preços. As imobiliárias conseguiram vender apenas 48% dos estúdios disponíveis nos últimos 11 meses, enquanto a taxa para apartamentos mais espaçosos foi maior. É isso, notícias giradas. Não me resta mais nada a não ser agradecer a sua presença, a sua parceria, a sua companhia aqui com a gente no Invest News. Agradecer o fato de você já ter clicado no botão de inscrição em algum momento ao longo desses últimos 3 anos. Se não clicou, fica aqui o meu convite. Venha fazer parte do Invest News, ficar sempre por dentro dos conteúdos que a gente, com muito carinho, produz, pesquisa, grava, edita, faz artes e traz aqui para vocês. Valeu mesmo, pessoal. Bons investimentos. Até o próximo programa. Tchau.